que se apegam teimosamente à vida. Repito essa frase para mim mesmo quase todas as manhãs quando acordo em uma cama vazia em uma casa onde cada canto guarda memórias do passado. 67 anos é idade suficiente para perceber que a solidão não é apenas uma condição. É um modo de vida ao qual é preciso se acostumar. Meu nome é Mirtle Edmunds, sou viúva, ex-professora de literatura na Universidade de Illinois, mãe solteira e agora apenas uma mulher solteira que mora em uma casa vitoriana de 2 andares na Maple Avenue, em Downers Grove. Eu herdei esta casa dos meus pais. Foi aqui que eu cresci. Foi para lá que levei meu marido, Richard. E foi aqui que nosso filho, Ashton, nasceu e foi criado. Richard morreu há 5 anos. Ataque cardíaco durante uma corrida matinal. Ele sempre cuidou da saúde, correu, não bebeu, não fumou, contou calorias e colesterol, e mesmo assim foi embora primeiro, me deixando sozinha com esta casa. Memórias de Ashton, que há muito tempo viveu sua própria vida. Hoje é uma manhã de outono, fresca e clara. Sento-me em uma cadeira de balanço na varanda com uma xícara de chá e observo o sol nascer lentamente sobre os telhados das casas vizinhas. Meus vizinhos, a família Brocklhurst, já foram trabalhar e seus filhos foram para a escola. A rua é tranquila, com apenas alguns carros passando ocasionalmente. Muitas pessoas se perguntam por que eu não vendo esta casa grande e me mudo para um apartamento menor ou um complexo de aposentadoria. Por que você tem que cuidar de uma casa dessa sozinha, Mir? Eles perguntam. Mas eles não entendem. Esta casa não é apenas uma estrutura de madeira e tijolo. É um ser vivo com o qual desenvolvi uma relação especial. Cada tábua do assoalho que rende, cada rachadura no teto, cada pedaço desbotado de papel de parede, tudo isso faz parte da minha vida, da minha história. Além disso, não estou completamente sozinho. Tenho Ashton, meu único filho, que liga uma vez por semana e vem jantar uma vez por mês. Ele trabalha como analista financeiro em Chicago, mora em um apartamento moderno com vista para o Lago Michigan e está constantemente ocupado. Na última vez que ele me visitou, notei novas rugas ao redor dos olhos. Ele tem 42 anos agora, e eu ainda não consigo acreditar que meu garotinho se transformou nesse homem sério com cabelos grisalhos nas têmporas. Mãe, eu conheci alguém, ele disse então, mexendo com uma colher à sopa que eu tinha feito com sua receita favorita. O nome dela é Cassidy. Acho que estamos falando sério. Ashton nunca foi casado. Houve mulheres, mas nenhuma durou muito tempo. Ele sempre se concentrou em sua carreira, suas realizações, seu futuro, assim como seu pai. Estou muito feliz por você, respondi, embora algo dentro de mim se apertasse. Não por ciúmes. Não, por medo de perder o último fio que me conecta ao mundo fora desta casa. Quero que vocês dois se conheçam. Da próxima vez vou levá-la para jantar. Ok. E hoje, esse dia chegou. Ashton trará sua Cassidy e eu sorrirei, farei as perguntas certas e fingirei estar animado com a perspectiva de uma nova pessoa em nossa pequena família. Eu me levanto da cadeira e vou até a cozinha. Precisamos cozinhar algo especial. Talvez pato com laranjas ou truta assada com amêndoas. Abro o velho livro de receitas que minha mãe me deixou e folheio as páginas amareladas. Quando eu era jovem, eu adorava cozinhar. Organizando jantares para meus colegas da universidade e experimentando receitas. Agora, cozinhar só para mim parece inútil, e muitas vezes me limito a saladas simples ou alimentos prontos e reaquecidos. Mas hoje é um dia especial. Decidi fazer rosbife, um prato que Ashton sempre adorou. Para acompanhar, purê de batatas com azeite trufado, aspargos grelhados e, claro, torta de maçã de sobremesa. Passo o dia todo na cozinha, imersa no processo de cozimento, e quase esqueço minhas preocupações. Às 6 horas, tudo está pronto. A mesa está posta com minha melhor porcelana. As velas estão acesas. O vinho, um merlot de 2000 anos da coleção de Richard, está aberto para respirar. Coloquei um vestido azul escuro que, segundo Richard, acentuava a cor dos meus olhos e um colar de pérolas. Seu presente para nosso 30º aniversário. Meu cabelo grisalho está preso em um coque elegante e meu rosto está com pouca maquiagem. Nunca gostei muito de maquiagem. Pontualmente às 6h30, a campainha toca. Eu inspiro fundo, exalo e vou abri-la.
Ashton está parado na porta, alto e elegante, com um terno escuro, tão parecido com seu pai que me tira o fôlego. E ao lado dele está ela, Cassidy. A primeira coisa que me chama a atenção é sua juventude. Ela não pode ter mais de 30 anos. Seus longos cabelos loiros caem sobre seus ombros. Seus grandes olhos azuis a encaram com fingida admiração. Seus lábios carnudos se esticaram em um sorriso que revelava dentes brancos perfeitamente alinhados. Ela está usando um vestido vermelho justo que realça cada curva de seu corpo esbelto e sapatos com saltos tão altos que não consigo deixar de pensar nos meus joelhos doloridos. Mãe, está Cassidy Thordick, diz Ashton, e posso ouvir o orgulho de Dona em sua voz enquanto ele exibe seu bem mais precioso. Senhora de Momos, ouvi falar muito da senhora, exclama Cassidy, dando um passo à frente e me abraçando com tanta força como se fossemos velhas amigas. Ela tem um cheiro de perfume caro, doce, floral, intenso demais para o meu gosto. Só Myrtle, por favor, eu digo, me libertando gentilmente do seu abraço. Entre. O jantar está pronto. Entramos na sala de jantar e notei Cassidy olhando ao redor com um olhar avaliador. Seus olhos se demoram por um momento no candelabro de prata, no relógio antigo sobre a lareira, em uma pintura de um artista local que eu sei que tem pouco valor, mas parece imponente em sua pesada moldura de culpa. Que casa linda, ela exclama. Tão autêntico. Quantos anos tem? Foi construído no ano 191, respondo, servindo vinho em taças. E você mora aqui sozinha depois que seu marido morreu. Há algo parecido com pena em sua voz. Mas há outra nota que não consigo reconhecer imediatamente. Sim, já faz 5 anos. Deve ser muito difícil manter uma casa tão grande em ordem na sua idade, ela diz, e eu sinto minhas costas tensas. Não há nenhuma grosseria evidente em suas palavras, mas há uma condescendência que arranha meu ego. A mamãe está ótima, Ashton interrompe, e eu agradeço a ele por isso. Ela sempre foi muito independente. O jantar transcorre relativamente tranquilo. Ashton fala sobre trabalho, sobre um novo projeto que pode lhe render uma promoção. Cassidy admira minha comida, embora eu perceba que ela mal toca na comida, empurrando pedaços de carne para a borda do prato e mexendo no purê de batatas. O que você faz, Cassidy? Pergunto quando há uma pausa na conversa. Ah, eu trabalho com imóveis, ela responde com um sorriso. Ajudando as pessoas a encontrar a casa dos seus sonhos ou vendendo seus imóveis existentes de forma lucrativa. Cassidy é uma das melhores agentes da agência, acrescenta Ashton, orgulhoso. No mês passado, ela fechou um acordo de $2 milhões. Impressionante, eu digo, embora algo dentro de mim se contraia. Um corretor imobiliário. Um homem que valoriza casas não como moradias, mas como mercadorias com valor de mercado. Sua casa, Myrtle, pode valer uma fortuna, diz Cassidy, olhando ao redor. Este bairro agora é muito popular entre famílias jovens que querem morar nos subúrbios, mas trabalhar na cidade. A arquitetura vitoriana, os detalhes originais. Se você decidir vender, eu posso ajudar você a conseguir o melhor preço. Não pretendo vender, respondo de forma mais ríspida do que pretendia. Claro, claro, ela diz rapidamente, mas seus olhos continuam a deslizar ao redor da sala, avaliando. Apenas tenha em mente que se algum dia você mudar de ideia. Depois do jantar, vamos para a sala de estar para tomar café e comer sobremesa. Cassidy parece se animar quando vê as fotos na lareira. Ah, esse é o Ashton quando bebê? Ela pega uma moldura prateada com a imagem de um garotinho em uma bicicleta. Que menino lindo! E devem ser você e seu marido. Ela tira a foto do nosso casamento e sinto uma vontade irracional de arrancá-la das mãos dela. Essas relíquias da minha vida parecem profanadas pelo seu toque. Sim, este é o nosso casamento. 1979. Vocês eram um casal tão lindo, ela exclama. E tão jovem. Quantos anos você tinha? 21, respondo, lembrando-me daquele dia, da nossa pequena cerimônia no jardim desta mesma casa. Meu vestido branco simples, o sorriso nervoso de Richard, a chuva que começou logo depois que trocamos votos. Um bom sinal, como minha mãe disse, e Ashton nasceu 2 anos depois de nos casarmos. Não entendo do que se tratam essas perguntas, mas respondo automaticamente. E esse é filho único.
Você nunca quis ter mais filhos. Olho para Ashton, esperando que ele pare com o interrogatório, mas ele está entretido no telefone, verificando algumas mensagens. Nós queríamos, digo baixinho. Mas não deu certo. Cassidy acena com uma expressão simpática. Mas vejo que ela não está interessada. Ela está apenas reunindo informações como uma colecionadora de borboletas, fixando os fatos da minha vida em seu quadro. E sua pensão? É suficiente viver confortavelmente? Ela pergunta de repente. E sinto Ashton ficar tenso ao meu lado. Cassidy, essa não é uma pergunta apropriada, ele diz suavemente. Ah, desculpe. Estou apenas preocupado com o futuro da Myrtle. Tenho visto muitos idosos enfrentando dificuldades financeiras. Não há nada de errado comigo, respondo friamente. Eu tenho uma pensão da universidade. Tenho economias e a casa está totalmente paga. Seus olhos brilham ao ouvir a menção de poupança e eu me repreendo mentalmente por ter cedido à sua provocação. Isso é tão bom, ela exclama. Muitos idosos não têm condições de pagar por cuidados decentes na velhice. Sabe, minha avó passou seus últimos anos em uma casa de repouso maravilhosa, com enfermeiras, um jardim e atividades diárias. Era muito melhor do que se ela estivesse sozinha em sua casa grande, onde poderia ter caído ou se machucado. Percebo como ela introduz, sem muita convicção, a ideia de uma casa de repouso na conversa, como se fosse a extensão mais natural da minha vida. E embora suas palavras pareçam carinhosas, sinto um arrepio na espinha. Prefiro ficar na minha própria casa. Obrigado, digo, levantando-me. Alguém mais quer mais café? Mais tarde, enquanto Ashton acompanha Cassidy até o carro, fico na janela e os observo se despedindo. Ele a abraça e a beija. E em seus movimentos, vejo uma ternura e um desejo que só aparecem no início de um relacionamento. Quando o mundo parece cheio de possibilidades e o parceiro parece perfeito. Lembro-me de como olhei para Richard com os mesmos olhos amorosos. Como eu acreditava que nosso amor superaria qualquer dificuldade. E em muitos aspectos, eu estava certo. Vivemos juntos por 40 anos, criamos um filho, construímos carreiras e envelhecemos juntos. Mas seria esse o número perfeito para um casamento? Houve brigas, decepções, momentos de solidão, mesmo só nós dois. Houve compromissos dos quais ainda me sinto amargo. Ashton volta para casa, seu rosto brilhando de felicidade. Então, o que você acha? Ele pergunta, me ajudando a limpar a mesa. Ela é enérgica, respondo cautelosamente. Ela não é linda? Ele não percebe meu tom de voz, que é inteligente e ambicioso. Sabe, mãe, acho que ela é a pessoa certa. Vocês dois se conhecem há muito tempo? Pergunto, tentando parecer neutro. 3 meses, ele responde. E sinto meu coração parar. 3 meses não são nada para conhecer uma pessoa. Mas às vezes você simplesmente sabe. Você sabe, como você sabia com o papai. Não conta a ele que seu pai e eu namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Que nos conhecemos desde crianças, crescendo no bairro, compartilhando livros e sonhos muito antes de dividirmos a cama. Quero que você fique feliz por mim, mãe, diz Ashton. E você pode ouvir na voz dele a mesma insistência que ele tinha quando tinha 5 anos e pedia outra história para dormir. Quero que você seja feliz, respondo honestamente. Só não tenha pressa, ok? Conheça-a melhor. Já sei tudo o que preciso saber, ele diz com uma confiança que me assusta pela sua cegueira. Ela é especial, mãe. Você vai amá-la novamente. Você verá. Mais tarde, deitado na cama, reflito sobre Cassidy Tordikek, sobre seus 2 sorrisos brilhantes, suas 2 perguntas pessoais, a maneira como seus olhos avaliavam minha casa, minhas coisas, minha vida, sobre a maneira como ela falava sobre o asilo como se fosse uma extensão lógica da minha história. Talvez eu esteja sendo injusto. Talvez ela realmente ame Ashton, não sua possível herança ou minha casa. Talvez o interesse dela nas minhas finanças fosse apenas uma tentativa estranha de demonstrar preocupação. Mas algo dentro de mim, o mesmo instinto que me ajudou a reconhecer as mentiras e as desculpas dos alunos que não entregavam suas redações no prazo, diz: cuidado, Myrtle. Essa mulher não é quem ela diz ser.
Adormeço com a sensação inquietante de que a harmonia da minha vida tranquila foi interrompida pelo aparecimento de Cassidy Tordicek e que o pior ainda está por vir. Depois de conhecer Cassidy pela primeira vez, esperei que meus medos fossem exagerados. Talvez suas perguntas intrusivas e seu escrutínio em minha casa fossem simplesmente uma manifestação de nervosismo, um desejo de causar uma boa impressão. Mas as semanas seguintes frustraram essas esperanças. Ashton vinha com menos frequência e, quando vinha, era quase sempre com Cassidy. Ela se tornou uma personagem constante na nossa vida familiar, como uma sombra que não conseguia se separar do meu filho. As visitas deixaram de ser conversas tranquilas tomando uma xícara de chá e passaram a ser intrusões barulhentas. Cassidy sempre falava muito alto, ria muito alto. A presença dela preenchia a casa, não deixando espaço para a intimidade entre Ashton e eu. Notei outras mudanças também. Meu filho vestia camisas de grife caras e diferentes em vez de seus ternos clássicos habituais. Um relógio novo que eu tinha certeza que valia 3 das minhas pensões mensais. Seu cabelo, antes sempre bem cortado, agora estava penteado de uma forma moderna que, francamente, o fazia parecer um corretor arrogante de Wall Street. Cassidy acha que preciso renovar minha imagem, ele explicou quando perguntei cautelosamente sobre a mudança. Ela diz que na minha carreira a aparência é tão importante quanto o profissionalismo. Fiquei em silêncio, mas queria dizer que a aparência era a embalagem e que o interior era muito mais importante. Que um rapper brilhante muitas vezes esconde um produto medíocre. Que seu pai, um dos economistas mais respeitados da nossa cidade, nunca seguiu a moda, mas sempre parecia elegante e digno. No início de dezembro, cerca de um mês depois de nos conhecermos, Cassidy Ashton me ligou no meio da semana, o que é incomum dada sua agenda lotada. Mãe, tenho uma notícia incrível. Sua voz parecia animada, quase como quando ele era criança e vinha correndo da rua para me contar sobre um sapo que havia encontrado ou um chale que havia construído. Cassidy e eu estamos noivos. Senti uma mão fria apertar meu coração, mas tentei manter minha voz alegre. É inesperado, querida. Afinal, vocês só se conhecem há pouco tempo. Quando você sabe que é seu homem, por que esperar? Ele respondeu com o entusiasmo de um jovem apaixonado, não de um homem de 42 anos que deveria ter percebido que o casamento não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige preparação cuidadosa. Acho que um curto período de noivado ainda seria bom, comentei cautelosamente. Para nos conhecermos melhor, para nos aquecermos. Já havíamos decidido que o casamento seria em fevereiro, ele me interrompeu, e percebi que a decisão já estava tomada, e ninguém estava interessado na minha opinião. Faltam apenas 2 meses. Minha voz soou fraca, até para mim mesmo. Cassidy diz que não faz sentido desperdiçar tempo e dinheiro com longos preparativos. Ela quer uma cerimônia modesta, apenas as pessoas mais próximas. Você será o único convidado do meu lado. O único convidado. Como se não tivesse amigos, colegas de trabalho com quem trabalhou durante anos, parentes distantes que se lembravam dele quando criança. Como se toda a sua vida se resumisse a Cassidy, seus planos e sua família. Eles estão vindo? Cassidy tem um relacionamento complicado com os pais, ele respondeu evasivamente. Somente sua irmã estará na cerimônia. Outro sinal de alarme. Uma mulher que não tem um relacionamento próximo com sua própria família dificilmente valorizará os laços familiares de seu marido. Ashton, eu sei que você é adulta e toma suas próprias decisões, mas exatamente, mãe. Sua voz ficou mais áspera. Eu tomo minhas próprias decisões. E decidi me casar com Cassidy. Eu esperava que você ficasse feliz por mim. Quero que você seja feliz, eu disse baixinho. É que as coisas estão acontecendo muito rápido. Cassidy disse, você pode não aprovar. Um tom de acusação surgiu em sua voz. Ela disse, muitas mães têm dificuldade em aceitar as escolhas dos filhos, especialmente se estão acostumadas a controlar suas vidas. Senti o sangue subir às minhas bochechas. Me controlando, que sempre incentivei sua independência, que o deixei ir estudar em outro estado, mesmo sendo de partir o coração pensar que meu único filho estaria tão longe. Eu, que nunca interferi na vida pessoal dele, mesmo quando ele estava namorando aquela garota horrível na faculdade. Ashton, você sabe que isso não é verdade, eu disse o mais calmamente que pude. Sempre respeitei suas decisões. Então respeite este também, ele respondeu.
Cassidy e eu nos amamos e queremos ficar juntos. Achei que você ficaria feliz por eu finalmente ter encontrado minha alma gêmea. Nas semanas seguintes, a situação só piorou. Cassidy começou a aparecer na minha casa mesmo sem Ashton, levando catálogos de vestidos de noiva, convites de amostra, listas de convidados, todos os detalhes da preparação do casamento que deveriam nos aproximar. Mas cada visita dela me deixava com uma sensação de ansiedade e exaustão. Myrtle, estou tão feliz de ter você no nosso casamento, ela dizia, folheando uma revista com fotos de bolos de casamento. Ashton está tão preocupado com você. Ele se preocupa com sua saúde o tempo todo. Não há nada de errado com minha saúde, respondi surpreso. Fiz um check-up de rotina há apenas um mês. E o Dr. Finn disse, estou em ótima forma para minha idade. Ah, claro. Cassidy sorriu com aquela expressão especial que as pessoas geralmente reservam para crianças pequenas ou pessoas muito velhas. Condescendente não deve ser levado a sério. É que Ashton percebeu que você anda esquecido. Ele disse que você esqueceu onde deixou as chaves do carro da última vez. Acontece com todo mundo, respondi, sentindo a irritação aumentando. E para os jovens também. Claro, ela deu um tapinha no meu braço como se estivesse acalmando uma criança perturbada. Mas à medida que você envelhece, coisas assim se tornam um sinal preocupante, não é? Minha avó começou da mesma forma. Primeiro as chaves, depois os nomes dos netos, e então ela fez uma pausa, olhando para mim significativamente. Bom, você sabe, eu entendi o que ela queria dizer e isso me assustou. Ela estava tentando plantar uma semente de dúvida na mente de Ashton sobre minha competência mental. Hoje, chaves esquecidas, amanhã, um diagnóstico de demência e uma decisão judicial de que eu era incompetente. No dia seguinte, liguei para meu velho amigo Rollins Billings. Nós nos conhecíamos desde a universidade, onde ele lecionava direito e eu ensinava literatura. Desde a morte de Richard, Rollins tem sido uma das poucas pessoas que regularmente me visitam, me trazendo livros e estando lá por mim quando a solidão se torna insuportável. Rollins, preciso do seu aconselhamento profissional, eu disse quando ele atendeu. O que houve, Myrtle? Sua voz profunda, como sempre, agia de forma suave. Meu filho decidiu se casar com uma mulher que ele conhece há apenas 3 meses. E tenho todos os motivos para acreditar que ela não está tão interessada nele quanto na minha casa e no meu dinheiro. Contei-lhe tudo sobre meu primeiro encontro com Cassidy, sobre suas perguntas obsessivas sobre minhas finanças, sobre a rapidez com que ela conseguiu que Ashton me pedisse em casamento, sobre suas dicas sobre minha suposta saúde em declínio. No dia seguinte, nos encontramos em um pequeno café em uma cidade vizinha. Eu não queria correr o risco de encontrar Ashton ou Cassidy acidentalmente. Rollins trouxe uma pasta de papéis com ele. Primeiro, você precisa atualizar seu testamento, disse ele, espalhando os papéis sobre a mesa. Se você tiver desejos específicos sobre quem e o que receberá o que quando você morrer, eles precisam ser claramente registrados. Eu sempre planejo deixar tudo para Ashton, eu disse amargamente. Ele é meu único filho e esse é seu direito. Rollins assentiu. Mas você pode estipular certas condições. Por exemplo, a casa pode ser transferida para um fundo administrado por um administrador com a condição de que você possa morar nela pelo resto da vida. Fizemos um novo testamento. Ele foi elaborado de tal forma que a casa iria para um fundo criado para dar suporte a vítimas de fraude financeira, com a condição de que eu pudesse morar nela pelo resto da minha vida. A maior parte das minhas economias também foi para o fundo, com uma pequena quantia para Ashton, o suficiente para mostrar que eu não o estava deserdando por vingança, mas não o suficiente para atrair a atenção de caçadores de fortunas. Além do testamento, preparamos alguns outros documentos. Uma procuração para Rollins que pudesse representar meus interesses em caso de incapacidade, uma diretiva médica declarando claramente meus desejos de tratamento e, mais importante, os resultados de um exame médico independente confirmando minha plena competência mental. Isso caso eles tentem provar que você está incapacitado, explicou Rollins. Esse tipo de coisa acontece com mais frequência do que você imagina, especialmente quando se trata de idosos com bens valiosos. O casamento de Ashton e Cassidy ocorreu sem mim, como planejado. Naquele dia, fiquei em casa olhando álbuns de fotos antigos. Ashton na maternidade enrolado em um cobertor azul. Ashton dando seus primeiros passos, segurando a mão do pai.
Ashton em sua formatura do ensino médio, tão sério em sua beca e boné. Ashton recebendo seu diploma universitário. Eu não chorei. Lágrimas seriam um sinal de que eu havia superado a perda. E eu não estava. Eu estava me preparando para a batalha que eu tinha certeza que estava prestes a começar. A lua de mel de Ashton e Cassie durou 2 semanas. Durante esse tempo, não recebi uma única ligação ou mensagem de texto. Era como se meu filho, tendo voado para o outro lado do mundo, tivesse esquecido que eu existia. Eles voltaram no início de março, e Ashton ligou para dizer que ele e Cassidy estavam se mudando para uma nova casa, uma grande mansão em um bairro nobre de Chicago. Cassidy encontrou um lugar incrível, ele contou entusiasmado. 4 quartos, 3 banheiros, um jardim, uma garagem para 2 carros. Parece impressionante, eu disse, pensando em como uma casa como aquela se compara ao seu salário, embora bom, mas ainda limitado, de analista financeiro. E caro. Bem, o mercado imobiliário está crescendo agora, ele respondeu evasivamente. Cassidy diz que é um ótimo investimento. E então, no final de maio, eles apareceram inesperadamente na minha porta. Nenhuma ligação, nenhum aviso, apenas toquei a campainha em uma manhã ensolarada de sábado. Ashton Cassidy. Não consegui esconder minha surpresa. Que surpresa! Olá, mãe. Ashton me abraçou, mas de alguma forma mecanicamente, sem o calor de antes. Estávamos passando por ali e pensamos em dar uma passada. Passando por ali como se minha casa fosse um ponto de referência aleatório na rota deles. Não o lugar onde ele cresceu. Mãe, Ashton começou quando nos sentamos na sala de estar. Cassidy e eu pensamos muito e decidimos que é hora de tomar algumas medidas para o seu bem. Medidas? Senti minha garganta apertar. Que tipo de medidas? Nada drástico, ele disse rapidamente, evitando meu olhar. Talvez esta casa seja grande demais para você e velha demais. Requer muito esforço e dinheiro para manter. Encontramos o lugar perfeito, Cassidy continuou com entusiasmo. A Golden Alton Residence não é uma casa de repouso como você pode pensar. É um complexo de apartamentos para idosos ativos. Tem todas as comodidades, equipe médica 24 horas, piscina, biblioteca, café. E o que te faz pensar que eu quero me mudar para lá? Perguntei, tentando manter a calma. Mãe, é para o seu bem. Ashton finalmente me olhou nos olhos. Você está ficando mais velho. E se você cair e não puder pedir ajuda? Tenho 67 anos, não 97, interrompi-o. Estou com saúde perfeita, como comprovam os exames médicos regulares. E não tenho intenção de me mudar para lugar nenhum. Mas Myrtle, Cassidy se inclinou para frente, pense nas possibilidades. Você poderia vender esta casa. Ashton e eu podemos ajudar você a encontrar um comprador. Já analisei algumas opções e uso os lucros para viver confortavelmente em Golden Alton pelo resto da vida. É isso. Exatamente o que eu estava esperando e temendo. Cassidy mostrou suas cartas. Ela queria que eu vendesse a casa, e o dinheiro provavelmente ficou sob o controle deles de alguma forma. Peço desculpas por não respeitar o tamanho de capítulo indicado. Você tem razão. Eu cometi um erro. Deixe-me reescrever o capítulo, respeitando rigorosamente o limite de 10.000 caracteres, sem espaços. Vou ficar de olho na contagem de caracteres. Depois daquela conversa memorável sobre a mudança para Golden Alton, Ashton e Cassidy começaram a me visitar com mais frequência, mas essas visitas não eram alegres. Cada vez que Cassidy encontrava novos argumentos a favor da venda da casa, o telhado precisava de reparos. O sistema de aquecimento estava desatualizado. A fundação estava rachando. Havia uma preocupação deliberada em suas palavras, mas seus olhos permaneceram frios e calculistas. Ashton me abraçou, mas de alguma forma mecanicamente, sem o calor de antes. Estávamos passando por ali e pensamos em dar uma passada. Passando por ali como se minha casa fosse um ponto de referência aleatório na rota deles. Não o lugar onde ele cresceu. Mãe, Ashton começou quando nos sentamos na sala de estar. Cassidy e eu pensamos muito e decidimos que é hora de tomar algumas medidas para o seu bem. Medidas? Senti minha garganta apertar. Que tipo de medidas?
Nada drástico, ele disse rapidamente, evitando meu olhar. Talvez esta casa seja grande demais para você e velha demais. Requer muito esforço e dinheiro para manter. Encontramos o lugar perfeito, Cassidy continuou com entusiasmo. A Golden Autumn Residence não é uma casa de repouso como você pode pensar. É um complexo de apartamentos para idosos ativos. Tem todas as comodidades, equipe médica 24 horas, piscina, biblioteca, café. E o que te faz pensar que eu quero me mudar para lá? Perguntei, tentando manter a calma. Mãe, é para o seu bem. Ashton finalmente me olhou nos olhos. Você está ficando mais velho. E se você cair e não puder pedir ajuda? Tenho 67 anos, não 97, interrompi-o. Estou com saúde perfeita, como comprovam os exames médicos regulares. Ele resolveu os casos mais complexos e nunca deixou nenhum cliente na mão. Preciso de tudo que você puder encontrar sobre Cassidy Tordikek. Eu disse, entregando-lhe um envelope com uma foto e as poucas informações que possuo, data de nascimento, local de trabalho, endereço anterior. Especialmente interessado em sua história antes de se mudar para Chicago. Você suspeita de algo em particular? Perguntou Kinel, fazendo anotações em seu caderno esfarrapado. Suspeito que ela não é quem diz ser e que meu filho não é o primeiro homem que ela usa para seus propósitos. O detetive assentiu, sem expressar surpresa nem desaprovação. Aparentemente, ele tinha visto dramas familiares suficientes ao longo dos anos para não se surpreender com nada. Vou verificar tudo. Residências anteriores, empregos, educação, laços familiares, antecedentes criminais, se houver. Pode levar algum tempo. Não tenho muito tempo, admiti. Sinto que estão preparando algo sério. Então começarei imediatamente. Kinel provou ser eficaz. Em uma semana, ele já havia me ligado e pedido uma reunião. Tenho algo interessante, ele disse enquanto nos sentávamos no mesmo café onde eu havia conhecido Rollins. Sua cunhada não é exatamente o que ela diz ser. Ele abriu uma pasta de arquivo e começou a expor os fatos metodicamente. Cassidy Tordikek não é o nome verdadeiro da minha cunhada. Ela costumava ser Cassandra Turvilliger de Portland, Oregon. Lá, ela trabalhou como auxiliar em uma casa de repouso, de onde foi demitida após várias reclamações de parentes dos moradores sobre o desaparecimento de objetos de valor. Era impossível provar seu envolvimento, mas as suspeitas eram fortes. Ela então se mudou para Seattle, mudou seu nome para Cassidy Thorpe e conseguiu um emprego como corretora de imóveis. Lá, ela conheceu um viúvo rico, Herbert Allen, casou-se com ele e, depois de 6 meses, o convenceu a vender sua casa e se mudar para uma casa de repouso. O dinheiro da venda foi depositado em uma conta conjunta, que Cassidy esvaziou uma semana depois de internar o marido na instituição mais barata que conseguiu encontrar. Quando os parentes de Herbert tentaram intervir, descobriram que ele havia assinado papéis retirando-lhes qualquer direito de custódia. Há outros 2 homens com histórias semelhantes, continuou Kinel, folheando as páginas do arquivo em Boise e Salt Lake City. Cada vez ela mudava seu nome, sua aparência, mas o padrão era o mesmo. Conhecer um homem solteiro e financeiramente rico, casar-se às pressas, isolar-se de amigos e familiares, vender imóveis, transferir fundos para contas conjuntas, desaparecer. E a família dela? Perguntei, lembrando-me de Ashton mencionando o relacionamento complicado de Cassidy com seus pais. Ela tem uma irmã em Portland, mas elas não se comunicam há anos. Seus pais morreram quando ela tinha 20 anos. Um acidente de carro deixou uma apólice de seguro de vida decente, que ela prontamente desperdiçou em investimentos questionáveis. E quanto aos antecedentes criminais? Nenhuma acusação formal foi apresentada. Ela é muito cuidadosa. Faz com que suas vítimas assinem todos os documentos voluntariamente. Nunca use violência física. Escolhe homens sem laços familiares próximos para minimizar o risco de interferência familiar. E depois que o feito é consumado, ela desaparece, muda de nome e começa tudo de novo em uma nova cidade. Fiquei atordoado diante da extensão da mentira. Cassidy, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, não era apenas uma caçadora de heranças gananciosa. Ela era uma vigarista profissional para quem meu filho era apenas mais uma vítima em uma longa fila de homens enganados. Você tem provas de tudo isso? Perguntei quando o choque inicial passou. Está tudo aqui.
Knell bateu o dedo em uma pasta grossa. Folhas de prova, cópias de documentos, depoimentos de testemunhas, registros de transações bancárias. O suficiente para despertar o interesse da polícia. Você quer que eu entregue os materiais às autoridades? Eu hesitei. Simplesmente expor Cassidy poderia levá-la à prisão e possivelmente à prisão, mas isso não resolveria o problema de Ashton. Ele estava tão cego pelo seu amor ou pelo que ele confundia com amor que talvez não acreditasse nem na evidência mais forte. Além disso, ele poderia ter me acusado de tentar destruir sua família por ciúmes ou rancor. Não, ainda não, decidi. Preciso pensar na melhor forma de usar essas informações. Durante a semana seguinte, considerei cuidadosamente um plano de ação. Consultei Rollins, que sugeriu diversas estratégias legais, e Knell, que ofereceu conselhos práticos de segurança. Como resultado, desenvolvemos um plano caso Cassidy e Ashton decidissem tomar medidas drásticas. E não demoraram muito. Na quinta-feira, 14 de julho, precisamente às 10 horas da manhã, minha campainha tocou. Na soleira estavam Ashton, Cassidy e um homem desconhecido, de terno austero e pasta de couro. Mãe, este é o Sr. Arlo, o tabelião, Ashton apresentou sem os cumprimentos habituais. Precisamos conversar. É importante. Recuei silenciosamente, deixando-os entrar. Eu sabia que esse dia chegaria e estava pronta. Já havia um grande envelope pardo na mesa da sala, aquele que mudaria o curso dos acontecimentos. Chá, ofereci, mantendo o decoro, embora o ambiente estivesse tenso ao máximo. Esta não é uma visita social, Myrtle, respondeu Cassidy com uma impaciência mal disfarçada. Seus olhos brilhavam de excitação, como um predador farejando uma presa. Temos assuntos sérios para tratar. Percebi que ela não se dava mais ao trabalho de demonstrar falsa preocupação. As máscaras haviam caído. Então vamos ao que interessa. Sentei-me na minha cadeira favorita e gesticulei para que se acomodassem no sofá em frente. O Sr. Arlo, um homem magro, de cabelos ralos e olhos lacrimejantes, abriu sua pasta e tirou vários documentos. Sr. Edmunds, começou ele em tom formal, estou aqui para testemunhar a transferência da propriedade desta casa da senhora para os novos proprietários. Os novos donos? Fingi surpresa. Do que vocês estão falando? Mãe, interrompeu Ashton, com a voz tensa, Cassidy e eu compramos esta casa. Todos os papéis já foram assinados. Mas como isso é possível? Desviei o olhar do meu filho para o tabelião. Eu não vendi a casa. Na verdade, você fez. Cassidy sorriu triunfantemente e acenou para o Sr. Arlo, que tirou outro documento da pasta. Aqui está a escritura de venda com a sua assinatura. Você nos vendeu a casa por $500.000 ao mês. Dei uma olhada no papel. De fato, havia uma assinatura muito parecida com a minha. É uma falsificação, disse calmamente. Eu nunca assinei esse documento. Sra. Edmunds, o Sr. Arlo ajustou os óculos no nariz, a assinatura foi reconhecida em cartório. Se a senhora alegar que é falsa, terá que provar no tribunal. E isso não será fácil, acrescentou Cassidy, ainda sorrindo, especialmente dada a sua condição. Minha condição. Em vez de responder, ela tirou outro documento da bolsa e o colocou sobre a mesa. O relatório médico do Dr. Summers sobre sua demência incipiente e sua incapacidade de tomar decisões importantes por conta própria. Com base neste relatório, o tribunal nomeou Ashton como seu tutor legal. Peguei o documento e dei uma olhada rápida. O Dr. Summers, que eu nunca tinha visto, detalhou os sintomas de demência supostamente encontrados em mim durante um exame que nunca havia sido realizado. Isso também é falso, eu disse, devolvendo o papel à mesa. E bem grosseiro, aliás. Sou examinado regularmente pelo Dr. Finn, que pode confirmar que estou em perfeita saúde. As opiniões dos médicos podem variar, retrucou Cassidy. E o tribunal já decidiu. Ashton agora está encarregado de todos os seus assuntos financeiros, médicos, legais e decidiu que seria melhor você se internar em uma clínica especializada, onde receberá os cuidados necessários. Um asilo, você quer dizer? Virei-me para o meu filho, que evitara meu olhar o tempo todo. Ashton, você realmente concordou com isso? Mandar sua mãe para um asilo com base em documentos falsos? Mãe, é para o seu bem,
murmurou ele, mas não havia confiança em sua voz. Você está ficando esquecida, dizendo coisas estranhas às vezes. O Dr. Summers disse, interrompiu o Dr. Summers, que eu nunca conheci. Que foi pago para dar um relatório falso. Já encontramos um lugar adorável para você, Cassidy assumiu a liderança novamente. Pine Grove é uma excelente casa de repouso com uma equipe qualificada. Eles estão esperando por você hoje. Já embalamos seus pertences. Você entrou na minha casa e tocou nos meus pertences sem permissão? Senti a raiva crescendo em mim, mas, por um esforço de vontade, a contive. Não era a hora de me emocionar. Tecnicamente, esta não é mais sua casa. O sorriso de Cassidy aumentou ainda mais, e Ashton, como seu tutor, tem o direito de tomar decisões sobre sua propriedade. Desviei o olhar para o meu filho, que parecia querer afundar no chão. Ashton, olhe para mim, exigi. Ele olhou para cima, relutante. Você realmente acredita que eu tenho demência? Que sou incapaz de viver sozinho? Que concordei em vender a casa em que morei a vida toda? A casa onde você cresceu? A casa onde as memórias do seu pai estão enterradas? Cassidy diz. Não estou perguntando o que Cassidy diz. Estou perguntando o que você pensa. Ele baixou o olhar novamente, e o gesto me disse tudo o que eu precisava saber. Meu filho não acreditava nas acusações, mas estava fraco demais para enfrentar a esposa. Chega de papo, Cassidy se levantou abruptamente. O carro está esperando lá fora. Devemos estar em Pine Grove na hora do almoço. Esta casa foi vendida e você vai para um asilo. Sua voz se elevou a um grito, a máscara de polidez finalmente caindo, revelando sua verdadeira natureza. Levantei-me lentamente, mantendo a compostura. Tudo bem, disse eu, mas primeiro, abra o envelope. Apontei para o envelope pardo em cima da mesa. Cassidy franziu a testa, visivelmente confusa com a minha calma e o meu pedido estranho. Que envelope? Que jogos? Sem brincadeiras. Só abra se quiser esta casa. Cassidy hesitou, olhando desconfiado para mim e para o envelope. O que tem aqui dentro? Abra e você descobrirá. Com um suspiro exasperado, ela agarrou o envelope, rasgou a borda e despejou o conteúdo sobre a mesa. Uma pilha de documentos, fotos e recortes de jornal se espalhou. Cassidy olhou para a folha de cima e empalideceu. Era uma foto dela de 10 anos atrás, quando ainda se chamava Cassandra Turvilliger, ao lado de um homem idoso, sua primeira vítima. O que foi? Ela sussurrou, folheando freneticamente os papéis. Seu rosto se alargava a cada novo documento. Provas da sua fraude, respondi calmamente. Depoimentos de testemunhas, extratos bancários, cópias dos documentos falsificados que você usa para fraudar os idosos. Um histórico completo dos seus crimes, de Portland a Chicago. Ashton, ela está delirando, Cassidy se virou para o marido, com a voz embargada num grito agudo. É tudo mentira. Photoshop. Ela está tentando te jogar contra mim. Mas Ashton já havia pegado um dos documentos, um boletim de ocorrência da filha de Herbert Allen, detalhando como Cassidy, então Cassidy Thorpe, havia fraudado o pai e roubado todas as suas economias. Cassidy, o que é isso? Sua voz tremeu. Lixo. Ela arrancou o papel das mãos dele. Uma falsificação. Sua mãe enlouqueceu de ciúmes. Há também uma cópia do meu testamento verdadeiro, continuei, ignorando sua birra. Certificado pelo tabelião-chefe da cidade. De acordo com este testamento, a casa passa para uma fundação de caridade para vítimas de fraude após a minha morte. Um fundo que criei há um mês. O Sr. Arlo, interessado, pegou o documento e o examinou rapidamente. Este é um testamento legal, admitiu relutantemente, com a assinatura do juiz Brenton. Só mais uma coisa, tirei outro pedaço de papel do envelope. Uma ordem judicial de proteção proibindo Cassidy de Munds, anteriormente conhecida como Cassidy Thorpe, Cassidy Blanchard e Cassandra Turvilliger, de se aproximar de mim e da minha propriedade. A ordem entrou em vigor ontem. O outono em Downers Grove sempre foi minha época favorita do ano. As folhas de bordo em frente à casa adquiriam tons vibrantes de vermelho e laranja, e o ar se enchia de um aroma especial, uma mistura de folhas caídas, fumaça das lareiras e maçãs maduras do pomar dos vizinhos de Brooklyn.
Normalmente, essa época me trazia paz e alegria, mas não este ano. Já haviam se passado 3 meses desde o dia em que Cassidy e Ashton vieram tirar minha casa de mim. 3 meses que mudaram minha vida e minha ideia de família para sempre. Passei as primeiras semanas após a prisão de Cassidy em um estranho estado de torpor. Exteriormente, eu funcionava normalmente. Levantava de manhã, fazia o café da manhã, trabalhava no jardim, ia à loja, saía com os amigos. Mas, por dentro, era como se algo tivesse morrido dentro de mim. O sentimento de traição, profundo, penetrante, envenenando cada pensamento, não me abandonou por um minuto. O mais doloroso de tudo foi perceber que Ashton, meu único filho, o homem que criei com amor e carinho, o homem a quem incuti os valores da honestidade e do respeito, era capaz de um ato tão desprezível. Mesmo sendo manipulado por Cassidy, mesmo ela tendo talento para a persuasão, mesmo cego de amor, nada justificava sua disposição de mandar a própria mãe para um asilo com base em documentos falsos. Todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa de que me lembrava era do rosto dele sentado ao lado de Cassidy concordando com o plano dela. O rosto de um homem que havia perdido não só a consciência, mas também o respeito próprio. E todas as manhãs eu me fazia a mesma pergunta: como chegamos a esse ponto? Onde foi que eu errei na criação dele? O que eu poderia ter feito de diferente? Ashton tentou entrar em contato comigo quase imediatamente após a prisão de Cassidy. Ele ligava todos os dias, deixava recados na minha secretária eletrônica, mandava e-mails e até mesmo vinha até a minha porta, implorando para que eu o deixasse entrar. Não atendi, não porque fosse orgulhosa demais ou quisesse puni-lo. Eu simplesmente não sabia o que dizer. Todas as palavras pareciam sem sentido diante de tamanha traição. Mãe, por favor, deixe-me explicar, disse ele em uma de suas mensagens. Eu sei que cometi um erro terrível. Eu estava cego. Eu fui estúpido. Eu acreditei nas mentiras dela. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Mas o que havia para consertar? A confiança, uma vez quebrada, não pode ser reconstruída com desculpas e promessas. É como uma xícara de porcelana quebrada. Mesmo que você junte todos os cacos e os recoloque, as rachaduras permanecerão, e a xícara nunca mais será a mesma. Além disso, eu não tinha certeza se Ashton estava realmente arrependido de suas ações e não apenas arrependido por seu plano ter fracassado. Talvez fosse apenas a reação de um homem pego em flagrante, vergonha misturada com medo de ser exposto, em vez de uma verdadeira percepção da injustiça de suas ações. No início de outubro, quando voltei da loja e encontrei Ashton sentado nos degraus da minha varanda, finalmente decidi conversar com ele. Não porque estivesse pronta para perdoar, mas porque estava cansada da decepção. Nós dois precisávamos seguir em frente, e isso exigia clareza. Ashton, eu disse, caminhando até a varanda com as sacolas nas mãos, acho que realmente precisamos conversar. Ele se levantou de um pulo, com um rosto radiante de esperança. Mãe, que bom que você finalmente concordou. Abri a porta, levei-o para dentro e fui até a cozinha para colocar as compras. Ashton me seguiu como um cachorrinho perdido, sem saber onde colocar as mãos ou o que dizer. Chá, ofereci, observando as formalidades. Sim, obrigado. Ele sentou-se à mesa, batendo os dedos nervosamente no balcão. Coloquei a chaleira no fogo e silenciosamente comecei a organizar minhas compras: leite na geladeira, pão na caixa de pão, vegetais na cesta, ações comuns e familiares que agora pareciam estranhamente importantes, uma âncora de normalidade no mar de caos em que minha vida havia se tornado. Como vai? Perguntou Ashton, quebrando o silêncio. O que você acha? Respondi sem me virar. Como se sente um homem cujo próprio filho queria mandá-lo para um asilo para assumir sua propriedade? Ashton abaixou a cabeça. Eu não quis dizer isso, mãe. Juro que não quis dizer isso. Cassidy, ela sabe como persuadir. Ela me fez acreditar que você realmente precisava de ajuda, que a casa era grande demais para você, que você seria mais feliz em um lugar onde fosse cuidada. E você acreditou que sabia melhor do que ninguém o que me faria feliz, sem nem mesmo pedir minha opinião, mesmo vendo como eu resisti à ideia? Ela disse que era uma reação natural, que todas as pessoas mais velhas resistem à mudança no início, mas depois agradecem àqueles que insistiram. Virei-me para ele, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Pessoas mais velhas?
Eu não sou uma categoria abstrata para você, Ashton. Sou sua mãe, a mulher que te deu à luz, te criou, te amou a vida toda. Você não vê que não há nada de errado comigo? Que sou capaz de tomar decisões, que sou feliz em casa? Não sei o que aconteceu comigo. Ele cobriu o rosto com as mãos. Era como se eu estivesse hipnotizado. Ela falou, e eu acreditei. Ela sugeriu, e eu concordei. Mesmo quando a voz interior gritava que estava errado, eu a silenciava porque ela era tão segura, tão convincente. A chaleira ferveu e me virei para fazer chá. Precisava dessa pausa para organizar meus pensamentos. A raiva ainda fervilhava dentro de mim, mas havia algo mais misturado a ela, pena, talvez, ou tristeza ao perceber que meu filho havia se mostrado tão fraco, tão maleável à manipulação. O que há de errado com Cassidy? Perguntei, colocando as xícaras na mesa e sentando-me em frente a ele. Ela está em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Ashton pegou o copo, mas não bebeu. O caso é sério. Fraude, falsificação de documentos, abuso financeiro de idosos. Ela está enfrentando uma pena de prisão de verdade. E seu casamento? Que casamento? Ele sorriu amargamente. Acabou. Pediu o divórcio uma semana depois que ela foi presa. Ela tentou me manipular mesmo assim, chorando, ameaçando, prometendo que as coisas mudariam. Mas finalmente tive uma epifania. Tomei meu chá em silêncio, olhando para meu filho por cima da xícara. Ele parecia magro, com olheiras, mais cinza nas têmporas. Parecia 10 anos mais velho. Voltei para o meu antigo apartamento, continuou ele após uma pausa. Tive que cancelar o contrato daquela casa enorme que compramos. Cassidy me convenceu a fazer uma hipoteca que eu mal conseguia pagar com meu salário. Ela disse que a comissão dela pela venda do imóvel cobriria a diferença. Ele balançou a cabeça. Outra mentira. Você sofreu muito financeiramente? O suficiente para ser doloroso, mas não catastrófico. A maioria das nossas contas conjuntas foi congelada depois da prisão dela, então ela não teve tempo de transferir o dinheiro para outro lugar. Mas perdi a entrada da casa, além dos honorários advocatícios. Assenti, sem sentir muita compaixão. Perda financeira era o menor dos problemas que ele havia criado para si mesmo com seu comportamento. Mãe, Ashton me olhou diretamente nos olhos. Sei que você provavelmente nunca vai conseguir me perdoar, e não estou pedindo isso, mas quero que saiba que vou tentar compensar o que fiz pelo resto da minha vida. Vou provar que não sou o monstro que pareço ser. Que, lá no fundo, ainda existe aquele menino que você criou com amor e princípios. Olhei para ele e vi o desespero em seus olhos, o remorso genuíno. Mas também vi a fraqueza que havia levado àquela situação, uma fraqueza que poderia se manifestar novamente em circunstâncias diferentes, com um manipulador diferente. Não sei o que dizer, Ashton, respondi honestamente. Uma parte de mim quer te abraçar e dizer que tudo vai ficar bem. É instinto de mãe proteger o filho, mesmo quando ele está errado. Mas outra parte não consegue esquecer que você estava pronto para me expulsar da minha vida como se eu fosse algo indesejado. E não sei qual parte é mais forte. Entendo. Ele baixou os olhos. Não espero perdão imediato. Só quero a oportunidade de estar por perto, de ligar, de passar por aqui de vez em quando. Talvez, concordei sem muita convicção. O tempo dirá. Depois que Ashton foi embora, fiquei sentado à mesa da cozinha por um longo tempo, olhando pela janela para as folhas de bordo caindo. A conversa deixou um gosto amargo na minha boca, mas também uma estranha sensação de fim, como se uma página tivesse sido virada, um capítulo encerrado. Naquela noite, liguei para Rollins e contei sobre a visita de Ashton. Ele parece genuinamente arrependido, disse Rollins depois que contei nossa conversa. Mas você não precisa se precipitar em tomar decisões. Dê tempo a si mesmo. Não sei se algum dia conseguirei confiar nele novamente, admiti. Toda vez que o vejo, lembro dele sentado ao lado da Cassidy, apoiando o plano dela de me mandar para um asilo. A confiança é algo frágil, concordou Rollins. Uma vez quebrada, raramente se recupera completamente. Mas talvez você possa construir algo novo. Não o mesmo de antes, mas ainda assim um relacionamento que tenha espaço para vocês dois.
Talvez, repeti, sem acreditar muito naquilo. Rollins se tornou um pilar de apoio para mim durante aqueles meses difíceis. Ele ligava todos os dias para saber como eu estava, muitas vezes trazendo livros que achava que eu poderia me interessar, me levando ao teatro e a shows para me distrair dos meus pensamentos pesados. Sua presença era discreta, mas constante, como um riacho tranquilo que, furtiva, mas constantemente, enche um lago seco. Nos conhecíamos há mais de 40 anos, desde a universidade, onde ele lecionava direito e eu, literatura. Depois da morte de Richard, Rollins foi uma das poucas pessoas que me visitava regularmente, não por obrigação ou pena, mas por genuína afeição. Olhando para trás agora, percebi que seus sentimentos por mim sempre foram mais profundos do que mera amizade. Mas ele nunca ultrapassou os limites, respeitando meu casamento e minha dor após a morte do meu marido. Ashton nunca prestou muita atenção em Rollins. Para ele, era apenas um amigo de mãe, um dos muitos professores idosos que compunham meu círculo social. Ele não notava o cuidado com que Rollins me tratava, a atenção com que ouvia, a perspicácia com que sentia meus estados de espírito. Ashton estava absorto demais em si mesmo, em sua carreira, em seus problemas, para notar tais ninharias. No final de outubro, Rollins me convidou para jantar em um pequeno restaurante italiano nos arredores da cidade. O lugar era aconchegante, com luzes baixas, música suave e comida excelente. Conversamos sobre livros, política, viagens que fizemos na juventude, sonhos que não se realizaram. Sabe, Myrtle, disse Rollins enquanto terminávamos o vinho, eu sempre admirei a sua força. Lá na universidade, quando você defendia seu ponto de vista no púlpito, sem medo de ir contra a opinião da maioria. Depois, quando você criou Ashton praticamente sozinha enquanto Richard construía sua carreira. E agora, depois de tudo o que aconteceu, você não está quebrada. Você não está endurecida. Você ainda vê a beleza do mundo. Ainda consegue rir. Ainda está aberta a novas experiências. Senti-me corar sob seu olhar, caloroso, admirador, cheio de ternura. Não tenho certeza se mereço essas palavras, respondi, envergonhada, ajeitando o guardanapo no colo. Estou apenas vivendo um dia de cada vez. Às vezes, é tudo o que podemos fazer. Simplesmente continuar vivendo, não importa o que aconteça. É isso que é força. Ele cobriu minha mão com a dele. Continuar vivendo quando você sente vontade de desistir de tudo, enxergar a luz quando só há escuridão por perto. É isso que eu sempre amei em você, Myrtle. Houve uma pausa repleta de palavras e sentimentos não ditos. Olhei para as nossas mãos, as dele, com veias salientes e manchas da idade, sobre as minhas, com pele fina, quase transparente, e articulações salientes, mãos de pessoas que viveram vidas longas, que sofreram perdas e decepções, mas ainda eram capazes de ternura. Rollins, comecei, sem saber exatamente o que queria dizer. Você não precisa responder, disse-lhe rapidamente, apertando minha mão de leve. Só queria que você soubesse que a vida é curta demais para insinuações. Voltamos para casa em um silêncio confortável. Rollins dirigia, e eu olhava pela janela para as casas que passavam, iluminadas pelos postes de luz. Meus pensamentos eram confusos, mas não perturbadores. Em vez disso, era a sensação de que algo importante estava acontecendo. Algo estava começando com cuidado, sem pressa, como os primeiros brotos na primavera. Quando chegamos em casa, notei uma figura na varanda. Ashton. Ele estava sentado nos degraus, curvado como se estivesse esperando há muito tempo. Quando nos viu, levantou-se, cambaleando incerto de um pé para o outro. Seu filho, disse Rollins, estacionando o carro. Quer que eu vá embora? Não, respondi com firmeza. Fique, por favor. Saímos do carro e fomos até a varanda. Ashton parecia tenso, seu olhar alternando entre Rollins e eu. Mãe, ele começou, depois gaguejou, percebendo que Rollins não estava indo embora. Desculpe. Não sabia que você tinha visita. Rollins é meu amigo, respondi calmamente. Estávamos no restaurante. O que você queria, Ashton? Ele passou a mão nervosamente pelos cabelos, um gesto que eu lembrava da infância dele, quando ficava envergonhado ou chateado. Eu só queria dar a notícia. A Cassidy fez um acordo com o promotor. Ela vai se declarar culpada em troca de uma pena reduzida.
4 anos de prisão em vez de 10, possivelmente. Entendo. Assenti, sem muita emoção. O destino de Cassidy não me incomodava mais. Ela era um capítulo da minha vida que eu havia encerrado. E também, Ashton hesitou, lançando um olhar rápido para Rollins, me ofereceram um emprego em Boston, um bom cargo com uma promoção. Estou pensando em aceitar. Boston. Tentei imaginar meu filho naquela cidade histórica do outro lado do país. É longe. É. Ele olhou para os pés. Mas talvez seja disso que nós dois precisamos agora. Distância, tempo, espaço para a cura. Eu sabia o que ele queria dizer. Estar perto um do outro constantemente reabria as feridas um do outro, eu com meu julgamento silencioso, ele com seus olhares culpados e tentativas desajeitadas de redenção. Talvez a distância realmente nos ajudasse. Acho que é uma boa solução, disse eu, com sinceridade. Um novo começo. Vou ligar, acrescentou apressadamente. E venha passar as férias, se estiver tudo bem para você. Claro, sorri, sentindo-me estranhamente aliviada. Boston é uma cidade linda. Você vai adorar lá. Ficamos em silêncio, sem saber o que mais dizer. Então, Ashton deu um passo à frente, desajeitado, e me abraçou rapidamente, quase com medo, como se temesse que eu afastasse. Não correspondi ao abraço, mas também não me afastei. Foi um pequeno passo, uma ponte minúscula sobre o abismo que nos separava. Boa noite, mãe, disse ele, afastando-se. Boa noite, Sr. Billings. Boa noite, Ashton, Rollins assentiu, mantendo uma expressão neutra no rosto. Observamos Ashton caminhar até o carro, sentar ao volante e partir. Suas lanternas traseiras desapareceram na esquina, e a rua voltou a ficar em silêncio. Você está bem? Rollins perguntou quando entramos na casa. É. Pendurei meu casaco no cabideiro e fui para a sala. É estranho, mas estou bem. É como se algo tivesse se soltado por dentro. Não completamente, mas é o começo do processo. A cura sempre começa com pequenos passos, ele concluiu para mim. Sentei-me na minha cadeira favorita e Rollins se acomodou no sofá à minha frente. Havia um espaço entre nós, físico e emocional, mas não parecia intransponível. Em vez disso, era um espaço de respeito, um espaço onde cada um de nós podia ser quem era sem pressa, sem forçar as coisas. Chá, ofereci, seguindo nosso ritual habitual. Eu adoraria um pouco, Rollins sorriu. E naquele momento, olhando para seu rosto gentil iluminado pela luz suave do abajur, senti que, apesar de todas as perdas e traições, a vida continua. E talvez ainda haja espaço para algo novo, algo brilhante. Não uma substituição para o que foi perdido, mas um acréscimo à minha história. Um novo capítulo que estou apenas começando a escrever. O verão em Downers Grove sempre chega de repente, como se alguém acionasse um interruptor invisível. Ontem, ainda era primavera, com suas chuvas frescas e flores tímidas. E hoje, já está quente, com os ares condicionados zumbindo e o cheiro de grama cortada. Adoro esta época do ano pela sua certeza, sem meias tons, sem concessões, apenas um calor puro, brilhante e sem remorso. Hoje faz exatamente um ano desde que Cassidy e Ashton vieram tirar minha casa. Um ano desde que abri o envelope com as evidências que mudaram o curso dos acontecimentos. Um ano de transformação, dor, realização e, finalmente, crescimento. Passei a manhã me preparando para uma palestra na faculdade. O tema, a influência da experiência de vida na percepção da literatura, exigiu uma seleção cuidadosa de exemplos e citações. Organizei minhas anotações na mesa, construindo cuidadosamente uma cadeia lógica de argumentos. Aos 68 anos, voltei a lecionar não em tempo integral, claro, apenas 2 aulas por semana, mas o suficiente para me sentir útil, necessária, incluída. A decisão de voltar a trabalhar não veio imediatamente. Depois de toda aquela história com o Cassidy, me senti devastada e insegura. A traição do meu filho abalou minha fé em mim mesma, no meu discernimento, no meu valor. Rollins foi quem me apoiou em um momento difícil e me incentivou a agir. Você sempre foi um professor brilhante, disse-lhe um dia, enquanto almoçávamos no pomar sob uma macieira florida. Seus alunos o idolatravam. Por que não voltar a fazer o que você ama e faz de melhor?
Dei uma desculpa esfarrapada: idade, tempo decorrido desde que saí da universidade, exigências diferentes. Mas Rollins foi persistente. Uma faculdade local está procurando um professor de literatura em meio período. Perfeito para você. Sem trabalho administrativo, apenas dando aulas. E os alunos adorariam um professor com a sua experiência e conhecimento. No final, concordei em pelo menos tentar. Enviei meu currículo, fiz uma entrevista e fui aceito quase imediatamente. A reitora da faculdade, uma mulher mais ou menos da minha idade e ex-docente, entendeu o valor da experiência de vida e do conhecimento profundo que eu poderia trazer aos alunos. Meu primeiro curso, Literatura Americana do século XX, atraiu um público de 25 alunos de várias idades, desde alunos do ensino médio de ontem até pessoas de meia idade que decidiram prosseguir seus estudos mais tarde do que o habitual. Lembro-me de minhas mãos tremendo ao entrar no auditório no primeiro dia. Mas assim que comecei a falar sobre Fitzgerald e sua Um Grande Gatsby, todos os medos desapareceram. Eu estava no meu elemento, fazendo o que amava e sabia fazer, abrindo o mundo da literatura para os jovens, ensinando-os a enxergar significados, contextos e conexões mais profundos. Após o término do semestre, vários alunos vieram me agradecer, dizendo que minhas aulas haviam mudado a atitude deles em relação à leitura e análise de textos. Essa sincera gratidão foi um bálsamo para minha alma ferida, uma confirmação de que eu ainda podia ser útil, de que minha experiência e conhecimento tinham valor. Depois de terminar os preparativos para a palestra, decidi dar uma volta no jardim antes de ir para a faculdade. O dia estava quente, mas não escaldante, com uma brisa leve que farfalhava as folhas dos bordos. Num canto do jardim, sob uma velha macieira, Rollins havia arrumado um pequeno banco, meu cantinho de reflexão, como ele o chamava. Sentei-me, apreciando a luz do sol que se filtrava pelas folhas, e deixei meus pensamentos fluírem livremente. Um ano atrás, eu não poderia imaginar que minha vida mudaria tanto. Então, abalada pela traição do meu filho, eu não via nada além de vazio e solidão à minha frente. Agora, cada dia era repleto de significado, atividade e comunicação com pessoas interessantes. Além de lecionar, encontrei outra ocupação que me trouxe profunda satisfação: ajudar idosos a se protegerem de golpistas. Tudo começou por acaso. Uma das minhas alunas, Elenar, trabalhava como assistente social em um asilo local. Depois de ouvir minha história, que, graças aos esforços da detetive Quinel, se tornou bastante conhecida em nossa pequena cidade, ela me pediu para fazer uma apresentação aos visitantes do asilo sobre como reconhecer golpistas que visam idosos. Minha primeira apresentação foi hesitante e confusa. Eu ainda estava envergonhado e constrangido de contar a história de como meu próprio filho havia participado de uma tentativa de me aplicar um golpe. Mas o público respondeu com tanta empatia e interesse, fazendo tantas perguntas, que percebi que minha história poderia ajudar outras pessoas a evitar um destino semelhante. Desde então, dei mais de 20 palestras desse tipo em diversos centros para idosos, bibliotecas e centros comunitários. Falei sobre esquemas comuns de fraude, as técnicas psicológicas utilizadas pelos golpistas e as proteções legais que podem ser tomadas antecipadamente. Minha história se tornou um alerta e um guia de ação para muitos idosos, especialmente para aqueles que, como eu, moram sozinhos e possuem algumas economias ou bens. Há alguns meses, Rollins sugeriu que eu transformasse minhas anotações e apresentações dispersas em um guia completo. Trabalhamos juntos, descrevi os aspectos psicológicos e compartilhei minhas experiências pessoais, e ele acrescentou aconselhamento e orientação jurídica. O livreto Como Proteger a Si Mesmo e ao Seu Patrimônio, um guia para idosos, foi publicado com financiamento de uma fundação local e agora é distribuído gratuitamente em centros para idosos em todo o estado. Este trabalho se tornou não apenas uma ocupação para mim, mas uma forma de cura. Ao transformar minha dor e humilhação em uma ferramenta para ajudar os outros, recuperei o controle e a autoestima. Cada vez que alguém se aproximava após a apresentação e me agradecia pelas informações úteis, eu sentia que a traição de Ashton e Cassidy não tinha sido em vão. Servirá como uma lição que poderia proteger outras pessoas. Enquanto refletia sobre isso, notei que o carteiro havia deixado algo na minha caixa de correio. Levantando-me do banco, fui até o portão e peguei um maço de cartas. Entre as contas e folhetos publicitários, havia um cartão postal de Boston, com uma vista do porto e dos antigos prédios em estilo colonial. Reconheci a letra de Ashton imediatamente. Querida mãe, escreveu ele, espero que esteja bem. A primavera está linda aqui.
A cidade está cheia de árvores floridas e turistas. O trabalho está indo bem. Recentemente recebi uma promoção. Penso muito em você. Se quiser conversar, meu número não mudou. Com carinho, Ashton. Uma mensagem curta e formal que não exigia resposta. Esses cartões chegavam regularmente no Natal, no meu aniversário, às vezes sem motivo específico. Ashton cumpriu a promessa. Ligava toda semana, mandava e-mails com fotos de Boston e se ofereceu para vir nos feriados 2 vezes. Atendi o telefone, mas nossas conversas eram superficiais, previsão do tempo, trabalho, notícias da cidade, nunca sobre o passado, sobre traição, sobre Cassidy. Recusei educadamente seus convites para ir à casa dele, alegando estar ocupado ou com problemas de saúde. Ambos sabíamos que eram desculpas, mas o jogo continuou. Ele ofereceu, eu recusei. Ele não insistiu. Eu não expliquei uma estranha dança de mãe e filho que não conseguem romper completamente o relacionamento nem consertá-lo de verdade. Às vezes, em momentos de fraqueza, eu sentia falta de Ashton, não do homem adulto que me traíra, mas do garotinho com a cabeleira desgrenhada e olhos curiosos. O adolescente que me procurava com perguntas sobre a vida e a literatura. O jovem que me mostrou com orgulho seu primeiro escritório. Mas então me lembrei do seu rosto no dia em que ele veio com Cassidy e o tabelião, da sua concordância com o plano de me internar em um asilo, da sua incapacidade de proteger a própria mãe, e meu coração se apertou novamente. Rollins dissera que, com o tempo, eu seria capaz de, se não perdoar, pelo menos me livrar daquela dor. Aquele ódio e ressentimento envenenaram a pessoa que o sentiu em primeiro lugar. Eu sabia que ele estava certo, mas o processo de cura não pode ser apressado ou forçado. Ele segue seu próprio curso, seu próprio ritmo. Coloquei o cartão na mesa, decidindo pensar na resposta mais tarde. Naquele momento, eu precisava me preparar para a palestra. A faculdade ficava a apenas 15 minutos de caminhada da minha casa, um dos motivos pelos quais esse trabalho me caía tão bem. Eu adorava aquelas caminhadas curtas, observando a mudança das estações, a vida na cidade, as pessoas cuidando de seus afazeres. Nesses momentos, eu me sentia parte de um grande organismo vivo, não uma idosa isolada em uma casa vazia. A palestra foi um sucesso. Os alunos participaram ativamente da discussão, fizeram perguntas interessantes e compartilharam suas observações. Uma garota chamada Leia se destacou em particular, perspicaz, atenta, com uma perspectiva em comum sobre textos clássicos. Ela me lembrou de mim mesma na juventude, tão apaixonada e devotada à literatura. Depois da aula, Leia se aproximou de mim com um livro nas mãos. Professor Edmunds, li seu panfleto sobre como se proteger de golpistas, disse ela, um pouco envergonhada. Minha avó passou por uma situação semelhante recentemente. Alguém tentou aplicar um golpe nela por telefone, se passando por bancário. Seus conselhos ajudaram a reconhecer os golpistas e evitar perder dinheiro. Senti uma onda de calor ali estava, a confirmação de que meu trabalho tinha um significado real, de que ajudava as pessoas. Fico muito feliz que a informação tenha sido útil, respondi com sinceridade. Sua avó foi muito sábia em ser vigilante. Ela gostaria de lhe agradecer pessoalmente, continuou Leia. Talvez você possa encontrar um tempo para passar por lá e vê-la. Ela mora perto da faculdade, em uma casa na Rua Oak. Concordei e combinamos de nos visitar na semana seguinte. Esses encontros sempre foram gratificantes para mim, ver pessoas que foram ajudadas pela minha história, ouvir sua gratidão e compartilhar experiências e conselhos. Ao voltar para casa, refleti sobre como minha vida havia mudado ao longo do ano. A casa que Cassidy e Ashton tentaram tomar estava agora oficialmente cedida a mim por toda a vida, com a condição de que, após minha morte, fosse doada a um fundo de apoio a vítimas de fraude que eu havia criado. Essa decisão, tomada em um momento de crise como medida de proteção, agora me parecia acertada e significativa. A casa, que significava tanto para mim, não se tornaria objeto de discórdia ou lucro, mas serviria a um propósito nobre, ajudar aqueles que se encontravam em uma situação como a minha. Cassidy havia recebido seus 4 anos de prisão e agora cumpria sua pena em uma unidade correcional feminina a 320 quilômetros de distância. Eu não havia acompanhado seu destino, nem sentia qualquer regozijo com a sua punição ou compaixão pela sua situação. Ela simplesmente deixou de existir na minha realidade,
tornando-se uma personagem do passado, mencionada apenas no contexto das minhas palestras educativas. Às vezes eu me perguntava se ela havia mudado, se havia percebido o mal que estava causando às suas vítimas ou se estava simplesmente planejando novos planos que implementaria após sua libertação. Mas eu rapidamente descartei esses pensamentos. Cassidy não merecia mais um lugar na minha cabeça ou no meu coração. Ao me aproximar da casa, vi o carro de Rollins estacionado na entrada da garagem. Ao longo daquele ano, nosso relacionamento evoluiu de uma amizade para algo mais. Não um caso apaixonado, é claro, isso seria ridículo na nossa idade, mas um afeto profundo e caloroso entre duas pessoas que viveram vidas longas e encontraram compreensão, apoio e ternura uma na outra. Não morávamos juntos. Cada um de nós estava acostumado ao seu próprio espaço e ritmo de vida. Mas passávamos muito tempo juntos. Jantávamos, íamos ao teatro, andávamos pelo bairro ou simplesmente sentávamos um ao lado do outro, lendo ou conversando. Às vezes, ele passava a noite lá, e eu acordava com uma sensação de segurança e paz que não sentia desde a morte de Richard. Rollins, gritei, entrando na casa. Na cozinha, ele respondeu, e eu senti o aroma de café fresco. Rollins estava em pé junto ao fogão, mexendo algo em uma panela. Legumes, ervas e temperos estavam espalhados sobre a mesa. Decidi fazer o jantar, explicou ele, sorrindo. Como foi a palestra? Ótimo. Coloquei minha bolsa na cadeira e fui até ele para beijar o rosto. Os alunos estavam muito ativos, e, sabe, uma garota chamada Leia veio até mim depois da aula e me disse que nosso folheto ajudou a avó dela a não ser enganada. Viu? Rollins pareceu satisfeito. Eu disse que sua experiência poderia ajudar muita gente. Você está fazendo uma coisa importante, Myrtle. Sentei-me à mesa, observando-o picar legumes com destreza. Havia a mesma confiança e precisão em seus movimentos e em seus argumentos jurídicos, resultado de anos de prática e atenção aos detalhes. Faz exatamente um ano hoje, disse eu, baixinho. Rollins assentiu sem se virar. Eu sei. Foi por isso que cheguei cedo. Achei que você não deveria ficar sozinha esta noite. A preocupação dele me tocou profundamente. A palestra foi um sucesso. Os alunos participaram ativamente da discussão, fizeram perguntas interessantes e compartilharam suas observações. Uma garota chamada Leia se destacou em particular, perspicaz, atenta, com uma perspectiva em comum sobre textos clássicos. Ela me lembrou de mim mesma na juventude, tão apaixonada e devotada à literatura. Depois da aula, Leia se aproximou de mim com um livro nas mãos. Professor Edmunds, li seu panfleto sobre como se proteger de golpistas, disse ela, um pouco envergonhada. Minha avó passou por uma situação semelhante recentemente. Alguém tentou aplicar um golpe nela por telefone, se passando por bancário. Seus conselhos ajudaram a reconhecer os golpistas e evitar perder dinheiro. Senti uma onda de calor ali estava, a confirmação de que meu trabalho tinha um significado real, de que ajudava as pessoas. Fico muito feliz que a informação tenha sido útil, respondi com sinceridade. Sua avó foi muito sábia em ser vigilante. Ela gostaria de lhe agradecer pessoalmente, continuou Leia. Talvez você possa encontrar um tempo para passar por lá e vê-la. Ela mora perto da faculdade, em uma casa na Rua Oak. Concordei e combinamos de nos visitar na semana seguinte. Esses encontros sempre foram gratificantes para mim, ver pessoas que foram ajudadas pela minha história, ouvir sua gratidão e compartilhar experiências e conselhos. Ao voltar para casa, refleti sobre como minha vida havia mudado ao longo do ano. A casa que Cassidy e Ashton tentaram tomar estava agora oficialmente cedida a mim por toda a vida, com a condição de que, após minha morte, fosse doada a um fundo de apoio a vítimas de fraude que eu havia criado. Essa decisão, tomada em um momento de crise como medida de proteção, agora me parecia acertada e significativa. A casa, que significava tanto para mim, não se tornaria objeto de discórdia ou lucro, mas serviria a um propósito nobre, ajudar aqueles que se encontravam em uma situação como a minha. Cassidy havia recebido seus 4 anos de prisão e agora cumpria sua pena em uma unidade correcional feminina a 320 quilômetros de distância. Eu não havia acompanhado seu destino, nem sentia qualquer regozijo com a sua punição ou compaixão pela sua situação. No que você está pensando? Perguntou Rollins, percebendo minha consideração.
Sobre como a vida funciona maravilhosamente, respondi. 1 ano atrás, eu achava que tudo tinha acabado: minha casa, minha segurança, minha independência, e hoje tenho tudo isso e muito mais. Tenho um propósito, um trabalho gratificante, pessoas que me valorizam. Olhei para ele com carinho. Eu tenho você. Rollins pegou minha mão e beijou meus dedos de leve. E eu tenho você, disse-ele simplesmente. O resto são detalhes. Ficamos sentados no jardim até altas horas da noite, conversando sobre livros, sobre estudantes, sobre planos para nossa próxima viagem a Chicago, onde uma nova produção da peça favorita de Rollins estava em cartaz. Uma noite comum de dois idosos encontrando paz e alegria na companhia um do outro. Quando finalmente voltamos para casa, fui até a mesa onde estava o cartão de Ashton. Peguei uma caneta e escrevi uma breve resposta no verso de um dos meus cartões de visita: Caro Ashton, obrigada pelo cartão. Estou indo bem. Estou lecionando em uma faculdade local e trabalhando em um novo folheto sobre como me proteger de golpistas. Se você estiver por perto, me avise com antecedência. Mãe. Não foi um convite, mas também não foi uma rejeição. Um pequeno passo, uma pequena oportunidade para uma conversa futura, uma conversa de verdade, quando ambos estivéssemos prontos. Coloquei o cartão no envelope, escrevi o endereço e o reservei para enviar no dia seguinte. Então, apaguei a luz da sala e subi para o quarto, onde Rollins me esperava. Mais um dia da minha nova vida havia chegado ao fim, uma vida que construí em meus próprios termos, contra todas as tentativas de tirá-la de mim. E essa, talvez, tenha sido minha maior vitória.